Orar é apresentar a nossa proposta para o Deus em nós, o Deus cósmico, o Cristo em nós, o Cristo cósmico, ou para qualquer estado da consciência superior ou até inferior, dependendo do que se pretende. Agora precisamos silenciar, tanto para orar e principalmente para aguardar a resposta para quem endereçamos as nossas intenções. Sejamos todos bem-vindos na paz do Cristo, na paz de Deus, na paz em nós. Intencionamos que esta paz que ouvimos na música sobre a interpretação belíssima do Renan como médium da sua consciência e de outras consciências, e a música em si como médium da harmonia. A harmonia é a lei que governa o cosmos, o amor, o Evangelho. Mas se não estivermos em harmonia, não percebemos senão barulho. Percebemos às vezes a letra, os acordes, mas não entendemos a mensagem. Se a oração é o mais potente mecanismo de planificação, segundo Joana de Ângeles, cantar é orar 2 vezes, segundo Santo Agostinho. Então a música tem o poder de curar. Nós fizemos um seminário a respeito disso, juntamente com Margarete Áquila, do Kimura, e sabemos, por experiência própria, do poder que a música tem. Sugiro a todos que todas as vezes que entrar no ambiente que a música instrumental, como a de Kitaro, que nunca estudou música em sua vida, mas no entanto chegou ao ápice da música New Age e ganhou o maior prêmio que esta música pode dar a um intérprete. Então ele toca com a alma, com a consciência, e compõe desde uma música para a terra e para tudo que nela existe, mas principalmente para tudo que existe em si. Então prestar atenção. Uma Ave Maria, segundo a ciência, tem o poder de acalmar as nossas células. A música Contei Partirou, de Andrea Bocelli, tem o poder de alinhar os nossos íons psíquicos para a composição das estruturas moleculares mais harmônicas e das próprias células em si. Música como o Bolero de Ravel nos auxilia na cura de todas as doenças, assim como a Nona Sinfonia de Beethoven, a começar pela Quinta Sinfonia, que tem o poder de dizimar algumas células cancerígenas, ou uma quantidade enorme de células cancerígenas em nossos corpos fisiopsíquicos, deformar um outro tanto e às vezes desnortear o restante, para que elas possam atender um novo convite a partir de uma nova proposta. Hoje vamos começar um trabalho com certeza parecido, mas nunca igual a tudo que fizemos até agora. Ontem foi apenas um leve aquecimento. E creio que em dezembro, aqui em Cafelândia, daremos continuidade, assim como em março e sucessivamente. Porque em setembro, em Birigui, vamos repetir o tema que foi feito aqui em março, mas mesmo o tema sendo o mesmo,
jamais será igual. Nós poderíamos estudar muitas coisas, muitas mesmo. Mas antes vamos fazer uma reflexão no que consta na Revista Espírita de Allan Kardec, de fevereiro de 1867, foi quando foi feito o estudo, e publicado em 1868. Ou melhor, não, aqui foi, está certo. Eu confundi com 1858. Então, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. E a maioria está se comportando ainda como uma máquina de crer. Crê que o passe pode resolver o seu problema e fica anos e mais anos sem querer entender o seu próprio mecanismo. Assim como a água magnetizada, a reunião mediúnica com a proposta de afastar os obsessores, as cirurgias espirituais, como se fosse resolver o seu problema. E até a medicina acadêmica, que também é de Deus, que não tem obrigação nenhuma de curar ninguém. Quem cura é quem construiu a doença. A alopatia, a homeopatia, a fitoterapia e todas as terapêuticas alternativas e espirituais aliviam os efeitos somente. A cura só ocorre quando há mudança nas causas. Eles podem agir e interferir no nosso corpo biológico, perispirítico, mas não podem reprogramar o nosso inconsciente. Isso é função de cada qual. Eu preciso me predispor para que haja um processo de assimilação das inspirações que podem fecundar-nos para a nova realidade. Mas seremos nós os construtores desta nova realidade. Ainda Allan Kardec, em obras póstumas, ou melhor, na Viagem Espírita de 1862, e vocês percebem sutilmente que saímos do corpo e estamos encontrando dificuldade para nos situar no plano físico, para trazer as informações. Isso é natural, porque às vezes a intenção é tão nobre e mergulhamos tão profundo que ainda não fizemos as conexões para trazer a informação adequadamente para este plano. Daqui a pouco veremos como é isto. Antes de fazer a coisa para os homens, a mente, o perispírito, o corpo e muitas outras coisas, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Então, antes de encarnarmos, já sabíamos o planeta, já sabíamos o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua, os nossos pais. Mas fomos nós, segundo a questão 258 do Livro dos Espíritos, que escolhemos as nossas provas. E por mais asfixiante que seja a situação, segundo André Luiz e Missionários da Luz, trazemos em nós as luzes para transcender qualquer obstáculo. Não viemos desequipados ante as provas que escolhemos. Segundo André Luiz, a obra Ação e Reação, no capítulo Sanções e Auxílios, que podemos até trazer uma estrutura propícia à eclosão de vírus e bactéria, de uma enfermidade de variada ordem, mas trazemos todos os antídotos para solucionar qualquer questão e ainda além, o mecanismo intuitivo, o processo, o mecanismo da meditação, da oração, da visualização, para aumentar e ainda
o serviço que dedicamos a nós e ao semelhante no processo de transformação da nossa realidade e multiplicar 100 por 1, ou transformando em 100 em 1000 as possibilidades. Nós vamos construindo, segundo Leon Denis, André Luiz, cada situação superior e depois tomar posse. Quando li isso na Bíblia pela primeira vez, nós vamos gerando estados virtuosos de consciência mais lúcida e Jesus vai acolhendo e construindo realidades superiores. Quando terminamos aquela tarefa, está aqui o seu patrimônio. Tome posse. E vocês vão ver mais ou menos como é isso. Repetindo uma fração do que lemos ontem, há uma necessidade urgente de estudos mediúnicos na área psicológica. E a revista de Allan Kardec chama-se Jornal de Estudos Psicológicos. Muitas pessoas nos interrogam e falam: pena que o Espiritismo não estuda psicologia. Eu falei, ele é psicologia pura, desde o início, desde as suas bases. Para quê? A fim de poder se auxiliar o desenvolvimento do ser humano como um todo, com mais eficiência, facultando-lhe a conquista da totalidade. O ser físico, psíquico, emocional e, sobretudo, espiritual que é. E às vezes achamos difícil estudar o corpo, e não só o corpo, o processo da alimentação, por exemplo, que pode curar todas as enfermidades, porque é a proposta do pai da medicina, que seu alimento seja seu único medicamento. O excesso de alimento, conforme Allan Kardec, causa enfermidades. Há no corpo um mecanismo que exige 40% da energia que nós incorporamos só para processar os alimentos através do sistema digestivo. 40% gasto com o que for necessário ao corpo. Agora, se comermos em excesso, ele vai gastar 50, 60, 70. E se comer como alguns amigos, e como eu já fiz, até chegar na garganta, aí não vai sobrar nada para o raciocínio, para outras coisas. E eu ainda ouvi hoje alguém dizer, inocentemente: vamos caminhar para eliminar o que nós absorvemos no café da manhã. E eu pensei que era para promover, transformar em luz, dependendo do que estamos pensando, sentindo, qual será a nossa proposta do dia, para que estas vidas que interromperam as suas vidas, como eu disse ontem, possam definitivamente fazer parte da minha vida, de preferência para a eternidade. Se Jesus afirmou: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, alguém está nos confiando no café da manhã muitas ovelhas, e não deveríamos perder nenhuma. Isso é Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior. Nada no corpo físico deve ser perdido, tudo deve transformar em sentimento. Nós sabemos que inicialmente os átomos físicos, transformando-se em átomos psíquicos, compõem os instintos, que mais aperfeiçoados constroem as sensações, mais aparelhados transformam-se em emoções, mais instruídos e purificados em sentimentos. Os sentimentos mais norteados compõem os pensamentos, que edificam a inteligência, que transformam-se em consciência. Uma batatinha, uma cenoura, o pãozinho do café da manhã
vão culminar como virtudes, porque todos temos a mesma origem e fatalmente teremos a mesma destinação. Tudo cresce e evolui. De modo que a primeira coisa que nós participamos como espírito em ascensão no mundo humano é a edificação desse corpo. Vamos fazer parte, como princípios inteligentes e consciências elementais, de cada partícula do mundo subatômico ao atômico, desde as estruturas celulares, moleculares, até a totalidade do corpo. Sabendo que esse corpo é um laboratório no qual vamos transformar tudo que existe no mundo periférico em valores eternos. Tudo, exatamente tudo. Enquanto esse corpo corruptível não transformar-se em incorruptível, segundo Paulo de Tarso, enquanto esse corpo físico não transformar-se no corpo espiritual, que nós chamamos de perispiritual, não seremos liberados dessa etapa. Não por acaso, Lázaro deixa-nos um recado que Allan Kardec usou dessa informação em muitos momentos. Quem ama seus irmãos, quem ama em profundidade seus irmãos em sofrimento, não sente nem as dores do corpo, nem as angústias da alma. Vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. E Allan Kardec, quando as flechas eram potentes, as agressões ferozes, ele saía do corpo, planava-se em outras frequências, e quando a coisa se acalmava por aqui, ele retornava com os recursos, e mesmo estando fora do corpo, como ele coloca no livro dos médiuns, ele deixou alguém cuidando desse corpo, viajou para outras instâncias, porque ele mostra que só o perispírito pode fracionar-se em várias entidades, e cada uma com funções definidas, e assim como as outras instâncias do seu ser, e buscar informações, buscar recursos, para equipar melhor o corpo, para enfrentar as intempéries. Então o corpo foi minuciosamente construído, está sendo ainda edificado mais grandiosamente a cada etapa, para isto, para que não haja desperdício de coisa alguma, para que nós tenhamos consciência do que ele é constituído e para que foi constituído, e para onde o levaremos se ele nos obedecer na proposta de iluminação. Ao mesmo tempo, o perispírito que tiver a sua origem neste corpo, nesse processo de individualização do ser, começando com os psiátomos, o primeiro núcleo compõe o que nós chamamos de modelo organizador biológico. Já tem a função de organizar e manter a vida. Ele vai aglutinar partículas que gera para transformar em elementos que nutrem, por ser a lei que organiza e mantém. Só o primeiro núcleo. O segundo com a função de construir e organizar o mundo psíquico-emocional. A percepção e a memória. O mundo inconsciente e subconsciente. E o terceiro núcleo, por compor a consciência, o superconsciente, onde está a inteligência e consciência, da mente, que é uma emanação da consciência, até a consciência em si. E só então, tudo isso vai receber o nome de alma. Mais uma alma foi fabricada, foi edificada. E podemos, como alguém que está orientando esta alma, dizer: assim como meu Pai me confiou um reino, porque quem está dizendo a ela é o Cristo interno, e o Pai é o Deus interno, eu também vou-lo confio. Se me amais, guardai os meus mandamentos.
cuida da minha obra, assim como estou cuidando da obra de meu Pai. E eu vou preparar outros lugares, porque há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E vou edificar outras almas, outros mundos, para que lá onde eu estiver, no futuro, possam estar também. E essa alma vai evoluindo e cumprindo esse cenário, nesse cenário que lhe foi proposto, o que nós chamamos de mente, que é um mecanismo por meio do qual nos tornamos unos com o nosso Cristo, com o nosso Deus. E quando atingimos esse estado de mente iluminada, é o Cristo. Agora já podemos edificar almas por nossa vez. Podemos ser mentores, guias, instrutores conscientes. E a partir daí, eu e o Cristo sendo um, Ele está em mim, eu nele, Ele no Pai, e o Pai nele, que é o Espírito. Somos uma totalidade. Já não tenho mais livre-arbítrio desde quando me unifiquei com Ele. Só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E hoje, estamos fazendo a vontade de quem? Do corpo físico? E às vezes de elementos que o constituem. Porque um simples alimento, dependendo da nossa vigilância ou invigilância, para ser mais exato, ele pode assumir o comando do nosso corpo. Um simples estado psíquico de alguém que pronunciou uma frase aceitamos pode assumir o comando de nossa alma. E a partir dali sermos governados por aquela sugestão, uma sugestão mental. Dependendo de um abraço que recebemos, segundo a intenção da pessoa, nós podemos perder a lucidez. E vocês sabem do que eu estou falando. Dá essa impressão que a pessoa levou tudo que tínhamos. Ficamos como se estivessem totalmente desvitalizados. Porque nós não vigiamos a nossa própria obra. Não que não devamos receber abraços. Se permitir abraçar e não ficar com todo respeito como pedintes. Abraça ofertando o que tem de melhor. Vocês terão um grande lucro. Jamais abrace alguém com a intenção de tirar de alguém alguma coisa. Vocês só terão prejuízos. Vocês sabiam disso? Isso é um fato. Se você se dispõe a ofertar, por mais que tenha pouco, será multiplicado 100 ou 1000 vezes a mais. Se vocês dispõem-se somente a receber, só receberão estímulos para construir para o futuro o que pretendem de fato receber. Porque já tem em si a fonte inesgotável das próprias energias. Não precisam de mais energias. O máximo que precisamos é de diretrizes, de alguém que esteja com a consciência mais ampliada para acordar estados de nossa consciência. Porque talvez começamos a criar uma situação e por desconhecer as forças e as leis, estamos aprisionados na nossa própria criação, conforme André Luiz em suas obras. Só para fixar, todas as vezes que direcionar um pensamento, um olhar, um abraço ou qualquer coisa para alguém, apresente como fizeram com Jesus. Num dado momento, os discípulos lembrou a ele: o povo tem fome, dê a eles o de comer. E ele responde: por que vocês mesmos não dão?
Mas não temos. Como se ele dissesse: tem, me apresente o que vocês têm. E Pedro: nem ouro nem prata tenho, mas o que tenho vos dou. Apresentou a própria alma com seus potenciais. E ele, impondo as mãos, no sentido figurado, multiplicou os peixes e pães. E eles falaram, porque nem só de pão vive o homem. Falaram em tantas línguas e trouxeram tantas informações que sobrou uma quantidade enorme de cestas de peixes e de pães que não foram compreendidos, porque era um ensino segundo Allan Kardec. Ele poderia ter feito algo físico se quisesse, porque construiu o planeta, mas Kardec, o bom senso encarnado, a lucidez em pessoa, ela não pode ter sido isto, porque no outro dia foi o momento de Cristo Jesus dizer: agora eu preciso ir. E os discípulos interrogam: mas Senhor, o que será de nós? Não sabemos o caminho, mas eu sou o caminho. Então mostre-nos o Pai, mas quem me vê, vê o Pai. Então faça um milagre, um fenômeno, para a gente acreditar que realmente você é o enviado. Não tinha feito um milagrezinho ontem de alimentar mais de 5.000 pessoas com pães e peixes? Allan Kardec falou: a memória desse povo é muito curta, ou isso não era físico. E como às vezes ficamos uma hora inteira numa palestra, 2 horas, e depois temos a coragem de no final falar: não entendi nada. Será que não entendeu? Ou não quis entender? Porque quando fechamos o nosso entendimento, não entra nada. Pelo menos nada que percebemos. Mas vocês sabem que quando o amor é incondicional, entra mesmo se vocês fecharem e colocar cadeado em todas as portas. Porque o amor não pede licença. Ele simplesmente é a força mais potente que existe no cosmos e ao mesmo tempo a mais sutil. Veja, neutrinos, considerado um dos elementos mais sutis do mundo subatômico, ele atravessa qualquer corpo na natureza, sem pedir licença, visando um bem. Neutrinos. Agora, o pensamento é muito mais do que isso. Ele interage e modifica a matéria em todas as suas expressões, segundo Emmanuel. E o espírito é o quê? Matéria quintessenciada, mas ainda matéria. Nós podemos. Foi só para lembrar da nossa origem, quando nós começamos os primeiros programas de TV, que aqui está a partícula, a mônada da qual originamos. Um dia fomos apenas uma dessas, que uniu com outra e formou a consciência elemental, que uniu-se com outros para formar a base do fluido universal. E unindo-se mais e mais no processo de individualização, que é sempre a soma de muitos, foram compondo as estruturas como o princípio vital, o fluido vital, a energia vital, o reino mineral, vegetal, animal, o pré-humano ou o reino elemental, que só esse conhecíamos, não conhecíamos, deixe ali, até a individualização no reino humano de mais uma alma. Qualquer coisa que queiramos construir, qualquer coisa, nós vamos usar uma porção de espíritos, princípios inteligentes. Eles formam a matéria-prima do cosmos. Nada do que foi feito sem eles. A expressão do Verbo Criador.
a força vital inicialmente, que gera e nutre, e mais tarde, quando transformar-se em virtudes, vai organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Não vamos ficar muito tempo parados aí. Na obra O Amor como Solução, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco afirmam: poeira das estrelas, que são esses pequeninos. E agora, o corpo, no qual estagia temporariamente, porque se aglutinaram, se especializaram para formá-lo, esse corpo procede das primeiras aglutinações das moléculas primitivas e depois das moléculas do mundo físico, que é uma aglutinação destas iniciais, cuja origem, há 3 bilhões e 800 milhões de anos aproximadamente, tiveram origem o corpo. A alma, o espírito, tem quase a idade do universo, segundo a autora, noutra obra. Então isso deu lugar ao surgimento dos elementos constitutivos, inicialmente como o ferro, o fósforo, o carbono e outros variados. Ora reunidos no soma com finalidade específica estabelecida pela lei divina. E nós sabemos que esta moçada aqui, quando começaram a se reunir e tomar consciência do seu poder, construíram como moléculas de fósforo o que nós chamamos em biologia, na ciência acadêmica, de nucleotídeos, algo muito superior a eles. Então, como substrato do que há de mais nobre no mundo dos átomos de fósforo, das moléculas, originaram-se consciências mais complexas, que tinham o compromisso de promover os que geraram e os que estão na retaguarda e construir algo superior a elas, que é o que nós chamamos de RNA, já composto por 4 entidades individualmente definidas, cada uma com sua autonomia própria, o caso da guanina, da adenina e da citosina e da uracila. E nós chamamos nesse universo ácido ribonucleico, as 4, o RNA. Mas faltava algo, e esse RNA, com o suprassumo, com o que há de mais nobre e puro, trabalhava. E num dado momento, a uracila assimilou um algo a mais e transformou-se em timina. E de ácido ribonucleico passou para ácido desixo, só faltava o desixo ribonucleico, e com o dobro da informação. E o nosso DNA está construindo uma estrutura com 4 hélices. E quando dobrar, não precisaremos mais de concepção. Nós vamos construir os nossos corpos, como André Luiz profetizou. Então, hoje, só no corpo, se uniram 65% de elementos com o nome de hidrogênio, para compor 65% da sua massa. Oxigênio. Carbono 18%, hidrogênio 10%, nitrogênio 3%, cálcio 1,4%, fósforo, mesmo sendo elemento primário, ainda 1%, o sódio 0,35%, o enxofre 0,25%, e os outros elementos somados 1%. E todos eles podem ser criados com o pensamento, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Se eu souber usar a minha vontade
de forma conveniente, de acordo com as leis, se eu souber usar o meu pensamento, a minha capacidade criativa em ação. E esse universo em miniatura, conforme emana na obra Pão Nosso, efetivamente não tem como contestar que o corpo é uma cópia do universo. Mas Joana de Anjos mais tarde vai dizer que um átomo é um universo em miniatura. E tudo que existe no universo existe neste. Poderíamos estudar cada um de seus sistemas, que é um ser individual dentro do corpo. E assim como cada órgão com sua gerência e autonomia como um ser individual dentro do sistema. Ou cada agrupamento de tecido que é uma consciência autônoma dentro do próprio órgão. E estudar cada célula com sua consciência germinal como sendo um universo em miniatura e tendo tudo que tem no corpo em plano menor dentro dela mesma. Ou estudar uma das suas 280 milhões de moléculas que tem tudo que existe no corpo também, assim como um dos 10 mil átomos que compõem cada molécula, etc, etc. Mas às vezes não entendemos que, com exceção dessa membrana e desse núcleo, nós chamamos tudo isso aqui de citoplasma. As organelas e esse líquido intersticial no qual elas estão mergulhadas. E o nosso pensamento reflete diretamente nesse líquido e nesse citoplasma, norteando ou desnorteando todo esse pessoal. E sem contar que uma outra cópia veio através do neoplasma, que é tudo que tem aqui dentro, onde estão os cromossomos e cada molécula dentro deles do DNA. Então a ordem vem direta via perispírito, os chakras, os meridianos, os nadis, e entra diretamente no núcleo. E esta é do espírito. Ele não entrega esse comando para a alma. Do contrário, ela mataria o corpo em alguns minutos. A outra é da alma. É por nossa conta. E às vezes mais desorganizamos e num processo automático, se pararmos de pensar erroneamente, o corpo se refaz em poucas horas, sozinho. Se houver um ferimento, se não complicar a sua vida com movimentos indevidos, só de dar a ele a instabilidade, começa o processo de cicatrização. De uma maneira fantástica. Mesmo diante de uma hemorragia, se soubermos imobilizar o corpo, dar a ele a serenidade que ele precisa, por mais graves que sejam as lesões, o corpo, na maioria das vezes, tem condição de repará-las. E vamos ficar por aqui, que eu não preciso mais dizer o centro coronário, o centro frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico, e por trás do genésico, na base da coluna vertebral, em conexão com a medula espinal, o que nós chamamos de Kundalini. Eu vou deixar só a imagem do corpo mental. Está desencarnando esse menino. Vamos. Tá ligado? Vamos continuar, só que é baixinho. Está ouvindo aí de trás?
Não, mas Só um. pra silenciar. Não, a câmera não pega. A câmera daqui, de vocês, a minha pega. Ah, então, a nossa. Deixa eu trocar a pilha aqui, a gente já. Ou Isso. Então vamos continuar. Faça de conta que eu não disse nada até agora. E vamos começar do zero. E vamos fazer de conta que você já esteja com alguma situação psíquica, a fibromialgia, por exemplo, ou uma situação física dilacerando o corpo de vocês. Algum relacionamento afetivo que está desgovernado. O ambiente do trabalho totalmente em desalinho. As finanças totalmente desnorteadas. Cada um com a problemática que esteja vigente e que queira solucionar. Para quê? Eu quero mais dinheiro. Se ele está entrando e escapando pelos longos dedos. Para que eu quero mais se eu não estou usando de forma devida nem um pouco que já estou conseguindo conquistar? Porque se eu usar de forma devida, conforme a entrevista de um empresário, de um ser de consciência desperta, rico não é o que tem muito. E segundo Allan Kardec, é o que necessita ou que se contenta com o necessário, com o que ele consegue gerenciar com equilíbrio. Porque estamos aqui, segundo a questão 558 do Livro dos Espíritos, para nos aperfeiçoarmos individualmente. Não é para construir patrimônios que não conseguimos levar, mas um patrimônio moral e espiritual que a traça não corrói, que o ladrão não roubará. É para isso inicialmente. E se buscarmos esse reino de Deus e viver conforme sua justiça, tudo demais nos será acrescentado. Mas precisamos... Deu certo aí? Mas precisamos inicialmente entender, como nós já começamos a falar, que é o reino de Deus. O que já temos de mais nobre e puro. E buscar essas referências em nossa própria consciência, para ver o que nossa consciência sugere para a solução do que nós construímos e não estamos conseguindo governar. Dependendo de como estabelecemos o diálogo e o para que eu quero sarar, para que eu desejo mais dinheiro, eu posso ser o dono do mundo, se for o caso. Eu posso ter todo o conforto e de forma honesta eu conquistar. Agora, se eu necessito apenas de 1 ou 2 veículos, para que colecionar algo que não está sendo utilizado? Reter um patrimônio que poderia estar sendo gerenciado por outros seres. Então, o que eu necessito para viver com dignidade, com honradez, com serenidade, de forma pacífica, em harmonia e sendo feliz agora, não daqui a pouco. Agora, como Kardec registrou em Obras Póstumas. Não é ser feliz no outro mundo. Já estamos em vários mundos. Basta entender isto. Se eu mudar a minha frequência, eu posso entrar no umbral agora.
porque é uma outra dimensão dentro da própria Terra. Não está na periferia, como muitos pensam, da Terra. Não é esse o espaço geográfico. André Luiz, quando veio visitar tecnicamente sua família, ele estava na Terra, no mundo dos vivos. Mas num dado momento ele intencionou não ajudar aquele moço, que era ele próprio. Ele estava olhando o seu passado, porque ele morreu de uma asfixia pulmonar, vamos colocar assim. E ele estava ali diante dele próprio, e pensando que era um concorrente que assumiu o seu lugar. E quando ele resolve eliminá-lo, ele já estava no umbral, conforme a cena do filme. Porque não é um lugar, é um estado de consciência. Eu posso estar aqui, mesmo no ambiente mais harmônico possível, e estar no umbral que eu escolhi, que eu criei. Ou estar aqui, no meio de pessoas atormentadas, e estar no paraíso que eu edifiquei. Porque é um estado de consciência. Foi por isso que a sua santidade, João Paulo II, derrubou por decreto o céu e o inferno como lugares e definiu como 2 estados de consciência. Está na sua última encíclica. Foi por isso que derrubou também a fé cega como dogma, a fé iluminada pela ciência. Eu não apenas acredito, eu sei, porque experimentei, conforme está na mesma encíclica. De modo que, se vocês querem de alguma forma curar o corpo, o que é que está dilacerando o corpo? Já que ele é gerenciado por um elemento que obedece somente às leis de harmonia, o subconsciente, o mundo instintivo. Eles não determinam por si, eles obedecem comandos. E eles visam, além da preservação da vida, a multiplicação desta vida, o seu prosseguimento. E quando assim entendemos quais as emoções que estão perturbando esse automatismo, quais os pensamentos que estão desorganizando esse mundo emocional, qual a conduta moral que está desorganizando o meu mundo mental, precisamos fazer essas interrogações, porque acima da própria mente está o nosso mundo moral, a ser edificado dentro da mente. Em nosso caso, está lá as diretrizes no que nós chamamos de Cristo em nós. E Ele está dando as diretrizes mais exatas para que possamos usar de nossa inteligência e juntamente com Ele pensar no que deveria ser construído para engrandecer. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Vocês leram no livro que nós colocamos com Joana de Ângeles. Nós vamos usar da oração, da meditação, da visualização para canalizar forças superiores para o nosso self, para o nosso anjo da guarda. E vocês já ouviram muitos. Coloque uma vela de 7 dias para o anjo da guarda. Não sei se a vela vai resolver, mas nos 7 dias o que fizermos pode resolver alguma coisa. Mas transferir para a vela a responsabilidade que nos cabe. Então eu pretendo viver de tal forma a criar um substrato harmônico e lhe fortalecê-lo como consciência de minha consciência. Já que quem nutre o perispírito nesse sentido é o que construímos no corpo.
de baixo para cima. Então esses seres que estão no mais além estão nutrindo do que nós produzimos por aqui, como nós estamos nutrindo a nossa realidade com seres que estão na retaguarda. Isso é um fato. Nós somos células do corpo do Cristo, ou membros desse corpo, ou conforme André Luiz e Joana de Anjos sugerem, André Luiz, células do sistema digestivo que vive fazendo guerras, ou células do sistema nervoso que interessam pela harmonia do conjunto, guias da humanidade. De que forma estamos nos comportando? Então, buscar um referencial fora ou dentro, consultar dentro e evocar. Inicialmente, se for a intenção de consertar o corpo, evoque as consciências do perispírito. É esta a sua função. Leon Denis começou a nos ensinar isto na obra Depois da Morte. Ele é o responsável pela edificação e manutenção disto. Evoque o próprio mundo mental, porque foi ele que construiu o perispírito. Segundo Emmanuel, o perispírito é uma exteriorização da mente ou uma aglutinação de fluidos por ela gerenciada pela vontade e auxiliada pela arquitetura do pensamento, segundo a inteligência, que assimilou uma porção de fluidos e os conformou, individualizou como veículo de expressão da mente. Allan Kardec. Então tem as duas coisas: ou eu já tenho em mim a consciência e faço com o meu próprio energismo, uma fonte inesgotável, através do centro coronário, canalizando o fluido cósmico e transformando em realidades perispiríticas no laboratório mental. Ou eu pego algo semi-pronto deste fluido para compor algo que eu não sei fazer, a terceirização. Ou como estamos fazendo com os alimentos, passamos por lá, viemos de lá, antes fomos os átomos que comporam todos os reinos, depois presidimos cada átomo, cada elemento que compõe cada reino. E além de transferir para eles a responsabilidade da manutenção de nossa vida, ainda interrompemos as suas vidas, na maioria das vezes inutilmente. Porque sequer começamos a pensar onde vai ser usada a energia dos alimentos. Só para a manutenção da vida física? Mas elas não se compõem só de algo físico. Também tem algo psíquico, porque vocês viram no livro, com Camille Flammarion, na página 335, que as almas pensam, as almas dos vegetais pensam, raciocinam, sentem e falam. Almas dos vegetais. Imagine as almas dos animais. Quando assistimos o filme Avatar, vemos a jovem dizer para o animal por que ela precisava de sua proteína. E tinha consciência que ao incorporar o animal em sua vida, ele estaria sendo promovido para outras instâncias, outros estágios. E a consciência elemental que gerenciou até então aquele corpo tem o direito de entrar em nosso corpo e ver como estamos tratando os seus filhos. E tem o direito ainda, se os maltratarmos, de começar um processo de denúncia de nossa conduta para todos os reinos da natureza. Veja aqui o que ele fez com os meus filhos. Desde o instante que ele elegeu pelo pensamento esta ou aquela proteína, seja de qual reino for.
há uma nuvem de testemunhas. Então, se eu quero evocar a consciência do perispírito para consertar o meu corpo, eu preciso dizer a ela quais as diretrizes, porque eu, como alma, estou sendo edificada. Esse perispírito está sendo governado pela mente, que é uma emanação da consciência. Quem está fazendo isso é a consciência. Esse corpo físico está sendo gerenciado pela estrutura perispiritual em obediência à mente, que é uma fração da consciência. E eu estou aqui observando tudo isso e não tomo posse de um patrimônio que pode pertencer a mim se eu conquistar cada um desses elementos. E quando eu vou no processo semelhante ao que fizera Jesus, ou melhor, o que fizera o Cristo nos enviando Jesus. Alguém que saiu da sua estrutura macro, como arquiteto, construtor e governador do planeta inteiro, fracionou de tal modo que ficou do nosso tamanho. E precisamos intencionar, fracionar alguma coisa de nós e ficar do tamanho da estrutura que queremos consertar. Se for os átomos, as células, moléculas, órgãos, tecidos, e mergulhar nesse universo e poder dizer a Ele: quem me vê, vê o Pai. Eu estou nele, Ele em mim. Eu em vós, vós em mim, somos um. E agir como tal. Porque se assim não fizermos, como podemos evocar uma outra consciência para gerenciar com mais lucidez os meus órgãos? Consertar o que eu desajustei. Quem estudou a obra Nosso Lar de André Luiz percebe com clareza que o governador perdeu o controle e as conquistas de uma alimentação que era basicamente pela respiração chegou quase ao estágio de primitividade de fazer churrasco com carne traficada do plano dos vivos. Está lá. E o reconhecimento, troca de comando e esforço durante mais de 4 décadas e auxiliado por 200 especialistas de um plano superior, veio porque ele se esforçou, se tornou digno do auxílio. E se assim não fizermos, então todas as vezes que intencionamos, a partir da tomada de consciência que a humildade vai nos possibilitar, reconheço a minha própria debilidade, a minha própria ignorância, a minha incapacidade para gerir tal situação, ou para reorganizar o que eu desorganizei. Reconheço. E ajo com honestidade em relação à minha própria consciência. Não apenas um reconhecimento falso só para conquistar alguma coisa. Precisa ser honesto. Humildade genuína, não falsa humildade. E ao mesmo tempo a essência da intenção real do que nós propomos, da sinceridade, e apresentar também o plano de fidelidade que eu quero. E nesse momento às vezes esquecemos que a entidade, humildade, porque as virtudes são entidades, vai nos representar juntamente com a honestidade, com o auxílio da sinceridade e com o respaldo da fidelidade. Quem duvidar disso, leia o capítulo O Anjo da Misericórdia, na obra Nos Caminhos de Jesus, com Amélia Rodrigues e Divaldo Pereira Franco, a fé apresentando-se como uma entidade. E se a fé é mãe de todas as virtudes, só pode ser uma virtude.
E apresenta-se na sequência a esperança como uma entidade. Depois, a caridade. E depois, a misericórdia. Termos consciência que nós estamos convocando estados de nossa consciência virtuosa através do centro coronário. Estamos fazendo isso através do centro frontal, usando a nossa inteligência, a nossa imaginação, a nossa memória, o pensamento em vigência, a nossa vontade atuante. E apresentando o que de mais nobre temos. Nem ouro, nem prata tenho. O que tenho, vos dou. Multiplique as possibilidades. E essas virtudes é o que nós chamamos de estados intuitivos. São elas que vêm. E elas precisam de estruturas do Cristo vestir uma roupagem física para conversar com seus iguais, como fizera Jesus. E o universo mental, nas placentas mentais, porque a mente é a mãe que tudo gera no mundo da alma, a mãe da humanidade perispirítica e física, a mãe santíssima do Cristo. E esses estados crísticos, tomando a forma humana, porque o pensamento, a inteligência, a imaginação, consultando a memória, vai dando forma. Esses sentimentos enobrecidos vai dando vida a essas frações que virão para o nosso mundo como hormônios psíquicos, hormônios físicos. E quando intencionamos fazer isso, já nos conectamos com todo o nosso superconsciente, com o inconsciente, com o subconsciente através do consciente. E não só isso, com todos os seres em todos os mundos, que interessam principalmente por igual intento. André Luiz, mecanismo da mediunidade. Estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. E completamos nós com todos os seres que não pensam como pensamos. Ou segundo Anthony Saint-Exupéry, somos responsáveis por tudo que cativamos. Somos responsáveis também por tudo que não cativamos. Porque o movimento da mente, um movimento da mente, coloca em movimento todas as leis que governam a existência, segundo Gibran, Khalil Gibran. Um único átomo vai interagir com todos os elementos da Terra. Então essa imagem que nós estamos criando está sendo repassada da mente através do perispírito para todas as instâncias perispiríticas e depois para todo o universo biológico, até chegar no interior, no núcleo e ao mesmo tempo nessa parte periférica de todas as células. E é aqui que vemos pequenas estruturas que fazem parte do citoesqueleto, uma estrutura parecida com o nosso sistema ósseo que dá forma e movimento à célula. Mas parte desse citoesqueleto é composta de microtúbulos. E eles representam os estados psíquicos, os estados mentais, em cada micropartícula nesta própria célula. Eles se unem em obediência ao que intencionamos para fazer algo acontecer no mundo físico. E se transformam nesses seres, nos centríolos, que são os construtores de qualquer uma parte da célula, dessa parte periférica, e inclusive tem a capacidade de duplicar a própria célula, se eu quero sarar. Eu estou induzindo o meu universo a construir células novas a partir do que penso, porque quando penso, crio átomos, crio moléculas, crio células no meu perispírito, que podem adensar, condensar como Cristo
e se materializar como Jesus em nosso meio. E ainda dizer a elas: eu sou o pão da vida. E eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E quem está fazendo isso são os hormônios, os pequenos cristos, o nosso Jesus para o fim que se pretende. E poderia falar uma porção de coisa dentro da célula, mas vamos deixar isso para não confundir. Mas o que precisamos saber a partir daí, pelo menos isso. Se ele compõe cada organela, ele vai compor também, construir os ribossomos. E em obediência a ele, esse ribossomo vai interagir com o núcleo e conversar, dialogar com as moléculas do DNA e juntos formar os genes, que são responsáveis pelas edificações das proteínas. Genes que constroem uma estrutura chamadas aminoácido. E esse aminoácido é a consciência da futura proteína. Não é ele em si, por mais que se juntem milhares, mas são eles trabalhando com os elementos que as mitocôndrias assimilaram dos alimentos, fracionados em diminutas partículas, gerenciando agora o aminoácido com auxílio do ribossomo, transformando o retículo endoplasmático liso em rugoso em indústrias de proteínas para serem incorporadas em nossas células. E o mecanismo igual e muito superior já aconteceu no perispírito, já aconteceu no mundo mental, aquela imagem inicial, o novo ser que idealizamos. Não é feito apenas um protótipo, é feito um ser real. Eu estou visualizando, eu estou dialogando, eu estou conversando com esse ser que representa a minha consciência, que pode evocar qualquer um estado dentro desse universo para ajudá-lo na reconstrução, trocar a personalidade toda, trocar a alma, o comando central da personalidade, trocar o comando do perispírito como um todo, de subdivisões, de cada chakra, de cada sistema do corpo, de cada órgão, o que for necessário. Tudo que pedir ao meu Pai em meu nome. Se estou pedindo à minha consciência diretrizes intuitivas, estou fazendo em nome do Cristo, que é a minha realidade própria, próxima. Quem está me gerando? Antes de eu existir, ele já existia. E antes não fui eu que o escolhi, ele me escolheu. Por isso sou parte dele. E conforme Allan Kardec, na Revista Espírita, estamos dentro desses seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Somos partes deles. Não tem como negar isto. E vamos fazer o exercício agora em tempo real. E esse momento é nosso. Nosso. Nós não estamos terceirizando a ninguém, mas sim pedindo inspirações dos seres que irão nos auxiliar, que não estão no nosso condomínio. E mais diretamente, intuições e troca de comandos internos da mente ao físico, mediante a obediência que se pretende, a fidelidade na aplicação, a honestidade e humildade, e esta sinceridade no propósito. Como eu disse, a mim foi perguntado e a minha meta foi definida. Quero ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável. E quando eu falo mais saudável, é integralmente. E mais feliz. A saúde física, psíquica, emocional, moral e espiritual. E ao inspirar, sabemos que, mediante esta proposta,
em consonância, em sintonia e sincronia com o que estamos intencionando, com o que estamos arquitetando, virão os elementos da natureza como um todo, do micro ao macro, porque estamos conectados com tudo que existe. E estamos conectados com tudo que existe em nós. Então essa força interior e essa força cósmica vem ao encontro da realidade mental, na qual estamos usando a nossa inteligência, a nossa imaginação, consultando as nossas memórias do passado no inconsciente, do futuro no superconsciente, para o que se pretende ser ou se tornar. Inspirem, carreando essas forças norteadoras e nutridoras, porque junto com ela vêm as inspirações. E ao mesmo tempo expirem, trazendo do íntimo para a mente as forças intuitivas, norteadoras e nutridoras também. A força vital do Evangelho que existe em mim, as virtudes, como lei que eu já edifiquei. E mentalizem, tal como deseja ser ou tornar-se. Rico de valores imortais. E mediante a intenção da construção dessas virtudes ou a promoção das mesmas, o uso devido da inteligência intelectiva para a conquista dos valores que nos darão conforto físico, da inteligência emotiva para nos entendermos, para relacionarmos com seres que nos possibilitarão esta conquista, e a inteligência espiritual que visa os valores imortais, a construção ou a ampliação do reino de Deus em nós. Veja, sinta, torne-se o ser mentalizado. E a partir do centro frontal, com as suas 96 entidades que nos ajudam no governo mental, existe um Deus que as organiza todas. Entregue a Ele a proposta, e Ele vai viajar com essa proposta para o laríngeo, fecundar as 16 entidades responsáveis pela verbalização e a não verbalização de tudo que almejamos. Não apenas governando o sistema respiratório, mas para levar a palavra verbalizada ou mentalizada para o endereço para onde almejarmos. Inspirem, se abracem terna e amorosamente e traga esse conteúdo para o centro cardíaco. Fecunde as 12 entidades responsáveis pelo mundo emocional vigente, com as propostas de iluminação consciente. Grave nelas as diretrizes, assim como foi gravadas pelo centro coronário através da intuição e da vontade nas 96 do plano mental, do laríngeo e agora do emocional. E estruturas reordenadas tragam o conteúdo para o centro gástrico, para o subconsciente. No centro frontal, dialogamos com tudo que existe no consciente.
no laríngeo emocional com tudo que existe no inconsciente, no gástrico com tudo que existe no subconsciente. E após a ordenação do automatismo, da harmonia psicofísica, da gerência dos conteúdos para o processo da autocura, precisaremos das forças vitais para que isto ocorra, da matéria-prima que está no centro esplênico, um pouco abaixo do gástrico. Está mais ou menos na região, um pouquinho acima do cordão umbilical, ou da região umbilical. E esta energia responsável por organizar e manter a vida vai nos fornecer esta possibilidade, por estar presente em cada uma das partículas, e é assessorada pela força criadora da própria vida. O centro genésico, centro esplênico com 6 entidades responsáveis, genésico com 4, e as forças que são doadas pela natureza dos reinos incontáveis, mas principalmente dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, a energia Kundalini, com as forças construtoras desses reinos, entregues para o reino genésico, ou centro genésico, se preferir, para que ele transforme estas substâncias em estruturas subatômicas, atômicas, para que elas se transformem em fluidos e sejam entregues princípios vitais e fluidos vitais para a condução da energia vital, para que se transforme no processo de ascensão em instintos, para melhor governar os automatismos, o subconsciente, no centro gástrico, para mais tarde se transformar em sensações, em emoções, e reorganizar o mundo cardíaco emocional, para que se transforme na força que gerencia basicamente o mundo perispirítico e físico, os desejos, no centro laríngeo, para que esses desejos, antes focado no prazer a curto prazo, agora intencione o prazer perene a longo prazo, mesmo que sinta dores a curto prazo. Intencionar construir valores, prazeres para longo prazo, internos, que serão entregues para a entidade mental e o centro frontal, que mediante a proposta anterior ou inicial, eis os talentos que eu multipliquei. Podemos dizer assim: me destes 2, me destes 5. E o Cristo em nós dirá: venha para o gozo do seu Senhor, venha para o meu reino, estará comigo. E essas forças virtuosas integram-se à consciência crística em nós, que levará ao Pai. Antes, não me toques, eu preciso ir ao Pai, porque morri desta forma, vou levar o substrato da minha vida a Ele. Eis o seu tesouro. Estava cuidando do que é teu, do que é meu, porque sou frações de ti. Aqui está o substrato que vão formar, a partir das 970 entidades, componentes ou construtoras da minha realidade,
vou entregar a elas para que transforme no substrato e entregue às 12, já com o nome de intuição, que será repatriada para a consciência máter, e dizer: eu e o Cristo, eu e o Pai somos um. Se veja tal como gostaria, como se já estivesse concretizado, com a nova conduta, com a postura responsável, consciente, agindo como tal. Assim como aconteceu o processo de reorganização do mundo psíquico, emocional e físico de uma criança, embora no corpo feminino, dizendo-se masculino, e ela reassume a sua proposta feminina, com alguém lucidamente orientando do plano físico e evocando as suas consciências em todos os setores da sua realidade, para fecundar, para fortalecer o propósito que foi desnorteado pelas propostas do meio, desde os sorvetes e qualquer alimentação que fora criada para nos viciar. Mas se alguém criou um sorvete para nos nutrir, analise a intenção dos fabricantes. Qual o seu propósito antes de comprar um simples alimento? Fazem para ganhar dinheiro ou intencionando transferir a essência de suas consciências para o ser que as incorporar? Compre o alimento que necessitam, mas analise a origem. Pague mais caro se for, priorizando a harmonia ou quem interessam pela harmonia do conjunto. Inspirem, se abraçam, sintam-se plenificados, permeados, fecundados, fortalecidos no ideal do amor, da verdade, da justiça. Volte ao normal, em paz, com a certeza, como vimos na fé, com Allan Kardec no Evangelho: eu sei os meios, sei os fins. Tenho a certeza, porque ela me propicia tanto as inspirações quanto a matéria-prima para o que eu intenciono construir ou governar, iluminar e expandir como ser imortal que sou. Muita paz. Até já.